Vamos lá, Zion Church. Será que vocês podem aplaudir o Senhor? Come on, Zion Church, can we clap it up for God? A gente não pode ver um número de 350 salvações na tela We cannot just see 350 salvations on the screen e só enxergar isso sem celebrar. and just watch that without celebrating. Então eu vou falar de novo. So I'm going to say it again. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus por 350 pessoas que foram Can we transformadas. clap it up for God for 350 people who are saved? E eu queria fazer uma oração. And I want to say a prayer. Senhor Deus, Dear God, nessa hora, in this moment, eu peço sobre Zion Church Miami I ask over Zion Church e Miami Zion Church Orlando, and Zion Church que o Orlando Senhor venha colocar nos nossos corações that you can put in our hearts o amor pelo perdido. the love for the lost. Senhor, o Senhor continua procurando o 1 em meio aos 99. Lord, you still go after the one even in the middle of the O 99. Senhor continua buscando o filho pródigo onde ele estiver. You're still seeking the prodigal son wherever he is at. Então eu peço, Senhor, conta com a gente. So I ask, Lord, count on us. Conta com essa igreja. Count on this E church. se você estiver ouvindo e você sente dizer isso, diz, conta comigo, Senhor. And if you're hearing to my words and you feel like saying that with me, say it with me. Count on me, Lord. Coloca o teu amor pelo perdido no nosso coração, Senhor. Put your love for the lost in our hearts. Que essa seja uma casa May this be a house que seja conhecida that is known pelo amor ao perdido, for the love to the lost. pelas vidas que serão restauradas, For the lives that are going to be restored. pelas pessoas que estão tão longe do Senhor, Deus, For the people who are so far away from mas que you, vão God, encontrar nesse lugar, but who will encounter in this place, aqui em Miami e em Orlando, here in Miami and in um Orlando, lugar para que elas possam encontrar o Senhor de novo, a Deus. place where they can find you again, Lord. Traz o perdido, Senhor. Bring the lost. Se você tem um membro na sua família ou um amigo If you have a family member or friend que está distante do caminho do Senhor, who is far away from the ways of the Lord, toma um tempo para orar por nome por ele agora. take a time right now and pray for them by name. Toma um tempo no seu lugar e diz, Deus, traz ele de volta. Take a time right now in your seat and just say, Lord, bring them back. Deus, traz ele de volta. Lord, bring them back. Senhor, coloca o teu fogo no coração do seu filho e da sua filha. Lord, put your fire in the heart of your son and your daughter. O Senhor ama tanto eles. You love them so much. It is about time, Lord. Tá na hora, Senhor. It is about time, Lord. Tá na hora, Pai. Bring them home. Traz eles para casa. Bring them home. Traz eles para casa. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. A gente acabou de ver um vídeo, se você caiu de paraquedas ou se essa é a sua primeira vez aqui. If we just watched a video, and if this is your first time here, Prazer, meu nome é André Gonçalves. nice to meet you. My name is André Gonçalves. Minha esposa linda chama Gabriela Gonçalves. My beautiful wife is Gabriela Gonçalves. Nós temos o privilégio de pastorear essa igreja, Zion Church, em Miami e em Orlando, que está assistindo na câmera. And we have the privilege of pastoring this church here in Miami and Orlando who is watching right now on the camera. Mas essa é uma igreja que começou há 50 anos atrás lá em São Paulo. But this is a church that started 50 years ago in São Paulo. Que hoje está em 15 localidades diferentes ao redor das nações. And today it's spread over 15 places all around the A nation. gente está só no comecinho dessa aqui em Miami e Orlando. We're just starting it here in Miami and Orlando. Mas nós organizamos como família global But we organize ourselves as a global family. uma viagem missionária de carnaval em todo fevereiro ou março de cada ano. We organize a missionary trip during Carnival. E esse é o vídeo que a gente acabou de ver. And this is the video that we just Se watched. você quer fazer parte disso, já pode contactar a gente, porque ano que vem a gente vai ter uma viagem dessa. And if you want to be a part of this, you can contact us because next year we're going to have the same trip again. Agora, abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 30. Now open up your Bibles with me in 1 Samuel chapter 30. Quem é que está animado para ouvir a palavra de Deus hoje? Who's excited to hear the word of God today? Vou falar de novo. Quem é que está animado para ouvir a palavra de Deus hoje? Who is excited to hear the word of God today? Eu tenho uma coisa que eu fiquei pensando na semana passada, enquanto eu ouvia a minha esposa pregar. There was something I was thinking about when my wife was praying last week. Porque é diferente estar sentado aí do que estar aqui de cima. Preaching last week, because there's a difference between being sitting down and being up here. Toda vez que a gente lê a Bíblia aqui nessa igreja bilíngue, Every time we read the Bible here in this bilingual church, você tem uma chance muito boa que você não teria numa igreja que não é bilíngue. you have a really good opportunity that you wouldn't have in a just non-bilingual church, Que é ler a passagem duas vezes. which is reading the text twice. Então, às vezes você não entendeu uma coisa. So maybe you haven't understood one thing. Eu vou ler numa língua e a Fê vai ler na outra. I'm going to read in one language and Faye is going to read in E o que another.
você faz nessa hora? Você não desconecta e começa a pensar na sua vida. And what do you do in this time? You don't disconnect and start thinking about your life. But no matter if you're hearing in English as your mother language, Não importa se você está ouvindo em inglês ou na sua língua natal, or in Portuguese, ou em português, you can read it again. você consegue ler de novo. And you can learn another E language. você pode aprender outra língua. And you can have the Lord reinforcing His word into your heart. E você pode ter o Senhor reforçando isso na sua vida. That's pretty cool, right? É muito legal, né? All right, so now let's go to the verse. Tudo bem, agora vamos para o versículo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, é a passagem que eu sinto que o Senhor tem pra gente nessa semana. 1 Samuel chapter 30 is the passage that I feel like the Lord has for us this week. E é isso aqui que a Bíblia diz. And that's what it says. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. When David and his men reached Ziklag on the third day, the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it. They had taken captive the women and all who were in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way. When David and his men came to Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left in them. David's two wives had been captured, Ahinoam and Jezreel, and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each of them was bitter in spirit because of his sons and daughters, but David found strength in the Lord his God. All right, what separates a leader from the group? O que separa líder do grupo It's what he does in a moment of crisis. é o que ele faz no momento de crise. And maybe this is one of the most difficult moments that David had in his life. E provavelmente esse foi um dos momentos mais difíceis que Davi teve na vida dele. When he was running Quando ele estava correndo from Saul, de Saul, and in a moment, e num momento he find himself with a king, ele se encontra com um rei and he's running. e ele está correndo. But he's not always running, he's fighting battles. Ele não está só correndo, mas Então, ele também está ele vai lá e lutando ele batalhas. se une a um rei chamado Aquis. So he goes and he joins himself with a king named Ashish. E ele começa a lutar com os filisteus, And he starts to fight against the Philistines, que na verdade eram aqueles que ele deveria estar lutando contra. which is the ones that he should be fighting Mas against. porque ele estava fugindo do rei maluco Saul, But because he's running away from the crazy King Saul, ele se encontra lutando a favor daquele que ele deveria estar lutando contra. he finds himself fighting the battle with the Philistines, who he should be fighting against. E ele está lutando isso com alguns homens. And he's fighting that with some men. E abre sua Bíblia um pouquinho antes, And so open up your Bibles a little bit before, para a gente ver quem eram esses homens que estavam lutando ao lado de Davi. so we can look at the men who were fighting alongside David. Capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, Chapter 22 of 1 Samuel, no versículo 2. on verse 2. 1 Samuel 22, 2. 1 Samuel 22, 2. Também juntaram-se a ele, Davi, todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. All those who were in distress or in debt or disconnected gathered around him, and he became their leader. About 400 men were with him. Então,
Esses aqui eram os homens que estavam lutando com Davi. So these were the men that were fighting with David, As batalhas dos filisteus. the battle of the Philistines. Esses são os homens que quando eles voltam para Ziclag, o acampamento deles, These are the men that when they come back to Ziklag, their Ele- camp, eles viram que os amalequitas chegaram e destruíram a cidade que eles they estavam. see that the Amalekites had destroyed the city that they were in. Não somente isso, eles levaram cativos as mulheres e as crianças. And not only that, they took captive the women and the children. A Bíblia diz que os amalequitas não mataram ninguém. The Bible says that the Amalekites didn't kill anybody. E não se confunda, não é porque eles foram graciosos ou porque eles tiveram compaixão. And don't be mistaken, but it was not because they were gracious to them. É porque num compassion. cenário de guerra eles matariam os homens de guerra. And it's because in a battle war, they would kill just the men who were fighting. Esse aqui era o cenário normal, eles levavam cativo as crianças e os filhos. This was the normal scenario. They would take captive the women and the children. Só que os homens de guerra não estavam lá. But the men who were supposed to be fighting, they weren't there. Por isso que eles não mataram ninguém. And that's why they didn't kill E anybody. daí eles levam cativo essas mulheres e essas crianças. So they take captive these women and these kids. Davi volta com esses homens e ele acha que não tem mais ninguém lá. Tem fogo, na verdade, na cidade. So David comes back and he thinks there's no one there. There's fire in the city. E um detalhe interessante na história. And there's an interesting detail in the story. 8 capítulos antes, 8 chapters a before, gente viu que esses homens que estavam com Davi eram 400. and we saw earlier that the men who were with David were 400. Rebeldes, They were rebelling. descontentes, They were not endividados. satisfied. They were in debt. Esses eram os homens. These were the men. Porque antes de Davi liderar um palácio, ele liderou os rebeldes. Because before David led the palace, he led the rebellious. Porque antes de Deus confiar em você os milhões, Because before the Lord trusts you with the millions, Ele vai confiar os quebrados. He's going to trust you with the Tem broken. muita gente que está querendo, eu quero liderar milhões. And many people are saying, I want to lead millions of people. Só que você não consegue nem estender a mão para ajudar a pessoa do seu lado que está pedindo ajuda. But you can't even reach to the person right next to you who's asking for help. Esses aqui são muito quebrados. No. These ones are too broken. Eu estou esperando Deus mandar os melhorzinhos para mim. I'm waiting for the Lord to send the better ones to E me. Deus está falando, não. And God is saying, no. Ajuda aqueles que estão na caverna. Help those who are in the cave. Ajuda aqueles que não têm nenhum gabarito. Help those who don't have any Que means. você não vai ganhar nenhum dinheiro. That you're not going to gain anything from Não vai ter it. um reconhecimento. You're not going to get any Será que você recognition. consegue amar eles? Can you love them? Porque ao amar alguém numa caverna, Because as you love someone in a cave, Davi mostrou mais uma vez que era um homem segundo o coração de Deus para reinar num palácio eventualmente. David showed that he was a man according to God's heart to lead a people. E me chama a atenção que eram 400 homens 8 capítulos antes. And it makes me surprised that it were 400 men 8 chapters earlier. E agora já são 600. And now we have 600. Então não é só que Davi liderou eles, And so it's not that just David just led them, mas Davi liderou tão bem, but that David led so well, com tanto amor ao perdido, with so much love to the lost, abraçando aqueles improváveis, hugging the ones who are que improbable, mais gente veio. that more people came. Quão bem você está liderando aqueles que estão perto de você? How well are you leading those who are next to you? Talvez hoje seja a sua família. Maybe today it's your family. Você tem 2, 3, 4 na sua casa. You have 2, 3, 4 in your home. Talvez sejam aqueles que estão no seu time no trabalho, Maybe it's those around you in your os workspace. seus sócios. Maybe your business partners. Talvez sejam os seus amigos de colégio. Maybe your friends from school. Quão bem vocês têm liderado eles, How well have you been leading them? para que você se capacite a um dia liderar no palácio. So that you can be able one day to lead in a palace. Feche o parênteses. Close the parentheses. Davi volta, David comes back, vê esse cenário terrível. sees this horrible scenario. Imagina você que tem família, chegar num lugar e ver que sua família foi capturada. Imagine you who have a family. You come to a place and you see your family has been Pesadelo. captured. Your worst nightmare. Agora pior, But worse, esses que Davi se dedicou, those who David had led, os improváveis, the improbable, aqueles que estavam talvez alguns bandidos na sociedade, maybe even some robbers in the que society, Davi amou, that David had loved transformou, and deu um transformed destino. and gave a destiny to. Agora eles querem apedrejar Davi. Now they want to stone David. Essa é a situação que Davi se encontra. This is the situation that David is E eu in. imagino Davi então encurralado. So imagine David feeling so captured, so Eu imagino isolated. Davi como tivesse no topo de um precipício. It's almost as if he was on the top of a precipice. E por isso a palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós como Zion aqui nos Estados Unidos And hoje that's why the word that the Lord put in my heart for Zion Miami é today stand still. is para estar firmado. Ou ao que
A gente vai abrir daqui a pouco Salmos 46. We're going to open soon in Psalm 46. A tradução no português seria aquietai-vos. The translation in Portuguese would be stand still. Eu fico imaginando essa situação desesperada de Davi. I can imagine this desperate situation David was in. Perdi tudo. I lost everything. Perdi minhas esposas. I lost my wives, Enfim, naquela época eram duas. which by the way, by the time it was 2, you know. Hoje falaríamos perdi minha esposa. Today we would say I lost Pelo my amor de wife, Deus. please. Mas enfim, aquele cenário. But in that scenario, Perdi meus filhos. I lost my E agora children. pior, os caras que estão batalhando comigo querem me apedrejar. And even worse, the people who were fighting with me now want to stone me. Eu fico pensando com uma mente planejadora I imagine with the planning mind, os cenários que Davi tinha. the scenarios that David had. Então ele está na ponta desse precipício. So he is in this place. Talvez os homens já estejam se organizando para vir apedrejar ele. Maybe the men are coming to stone him already. Eu fico imaginando o cenário número 1. I keep thinking of the first scenario. Davi podia sair na porrada com 600. He could just go and fight against 600. Irmão, já lutou com o gigante. He already fought the giant. Ele tirou lá os negócios que a gente não vai falar porque tem criança na sala de um monte de filisteu. He took some things off a bunch of Philistines, but we're not going to say what because Levou lá kids. no saquinho. He took it in a bag. Tirou a cabeça do gigante. He cut the head of the Ele giant. fez tudo isso. He's done it O all. Senhor é com ele. The Lord is with Eu him. acredito que se ele fosse sair na mão com aqueles 600, ele ganharia. I believe that if he was to fight those 600s, he would win. Cenário número 2. Scenario number 2. Davi poderia fugir. He could run away. Afinal de contas, ele tinha ganhado uma boa experiência em fugir nos últimos anos. After all, he had a lot of experience running Ele away. sabia se esconder bem. He knew how to hide Ele well. está fugindo de um rei maluco. He's running away from a crazy king. Então ele poderia fugir. So he could just run away. Terceiro cenário. Third scenario. Davi poderia desistir. He could just give up. Eu perdi tudo. I lost O everything. que me importa? Why does it matter? Eu prefiro ir embora. I prefer to just leave. Talvez o cenário 3 fosse, pode me apedrejar. Maybe the third scenario would be, come on, you can stone me. Tem alguns de vocês que estão aqui, talvez assistindo online, There are some people here, maybe those who are watching online, que talvez você está nessa situação. that maybe you're in that O situation. que eu faço? What do I Eu do? tenho o cenário 1, I have the first scenario. eu tenho o cenário 2, I have the second eu tenho scenario. o cenário 3. I have the third scenario. Só que como Davi era um planner muito melhor que eu, But because David was a much better planner than e I, mais do que isso porque ele era um homem segundo o coração de Deus, and because he was a man according to God's heart, ele vai para um cenário 4, he goes to a fourth que ao scenario, mesmo tempo é muito improvável which is a very improbable scenario, e muito óbvio. but it's very obvious. E no versículo 6 de 1 Samuel 30, In the verse 6 of 1 Samuel a 30, Bíblia diz que Davi escolheu se fortalecer no Senhor. the Bible says that David chose to be strengthened in the Lord. Davi não faz nenhum desses 3 cenários. David doesn't go with any of these 3 scenarios. Davi escolhe se fortalecer no Senhor. He chooses to strengthen himself in the Lord. Agora, quem aqui já assistiu o consagrado e talvez pouco dito em igreja filme chamado John Wick? Now, who in here has watched the movie that maybe it's not talked about in church, but the movie John Wick? Eu sei que não é um filme muito popular na igreja. I know it's not a very popular movie Talvez in um pouquinho church. mais sangrento do que nós gostaríamos. Maybe a little more bloody than we would want. Ou do que você gostaria, porque eu curto. Or maybe that you would want, because I like it. Você sabe aquele filme que começa com a cena do final com o cara espancado, tipo John Wick? You know that movie that starts with the guy just bleeding out like John Wick? E você entrou no cinema e você, meu Deus, não sei nem o que está acontecendo, esse cara já está apanhando. And you get to the movie and you're like, oh my gosh, what happened? This guy is already Só que losing. daí o que ele faz na cena seguinte? But what does he do in the next scene? E você encontra esse homem então, And you find this man sem estar ensanguentado. without being all bloody. E você entende, ah, tá bom, And then you understand, oh, okay. mataram o cachorrinho dele. They killed his dog. Sorry, a lot of John Wick today. Desculpa, muito John Wick hoje. Mas você precisa entender o backstory para que você entenda aonde ele está nesse lugar. But you need to understand the backstory to then know why he's in this place. A mesma coisa é verdade com Davi The same thing is true with David. e a mesma coisa é verdade com a gente. And the same thing is true with us. Porque nós só conseguimos enxergar o Deus no qual podemos nos fortalecer Because we can only see the God who strengthens us quando enxergamos quantas vezes Ele nos fortaleceu até esse momento. when we look at how he's strengthened us in the past until this moment.
Sempre vai existir uma escolha diferente do que a escolha natural. There's always going to be a choice that is not one of those natural choices. Só que para isso muitas vezes a gente vai ter que se encher daquilo que nos traz esperança. But then we need to be filled with what brings us hope. Essa não foi a primeira vez que Davi escolheu se fortalecer no Senhor. This is not the first time that David chooses to strengthen himself in the Lord. Davi teve que se fortalecer no Senhor quando ele não foi nem chamado para uma sala para os irmãos. He needed to strengthen himself in the Lord when he wasn't called to a room with his brothers. Davi teve que se fortalecer no Senhor quando ele é ungido rei e depois nem lembrado para ir para a batalha ele é. When he needs to strengthen himself when he's chosen to be king, but then he's not remembered to be brought to the battle. Davi teve que se fortalecer no Senhor quando ele vai levar queijo para o irmão e de repente vê um gigante. He needs to be strengthened in the Lord when he goes to bring food to his brother and then he faces a giant. Quando ele enxerga um incircunciso ao invés de enxergar um gigante. When he looks at an uncircumcised instead of looking at a giant. Quando ele decide rejeitar a armadura. When he chooses to let go of the armor. Quando ele escolhe uma pedra para deixar cair o gigante. When he chooses a stone to make the giant fall. Quando o gigante já está no chão e ainda assim ele quebra, ele passa a espada na cabeça dele. When the giant is already on the floor, but then he goes and takes his head off with a Por sinal, sword. existe uma diferença entre uma vitória individual com uma pedra. Which, by the way, there is a difference between an individual victory with a stone E uma vitória corporativa quando a cabeça é cortada. and a corporative, a collective victory when the head is taken off. Ele teve que se fortalecer no Senhor quando ele vai servir um rei louco. He needs to strengthen himself in the Lord when he goes to serve a crazy king. Quando ele tem que abaixar de uma lança. When he needs to low down because a spear is Quando coming. ainda assim ele consegue continuar adorando na presença desse mesmo When rei. he still plays the harp and worships in the presence of this crazy king. Quando ele foge do palácio que ele foi chamado para ser rei. When he runs away from the palace where he was chosen to be king of. Quando ele evita de matar aquele que quer matar ele. When he avoids killing the one who wants to kill him. A escolha de Davi se fortalecer no Senhor The choice of David of strengthening him in the Lord. é óbvia quando você sabe quantas vezes ele já teve que fazer isso. It's pretty obvious when you see how many times he's had to do it. Ele não caiu de paraquedas em se fortalecer no Senhor ali. He didn't just land in this place of I need to strengthen myself in the Lord now. Mas ele tem um track record de todas as vezes que ele se fortaleceu no Senhor contra todas as expectativas. But he has a track record of every single time he had to strengthen himself in the Lord against all of the expectations. Abre comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 9. Open your Bibles in Joshua 1:9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Joshua chapter 1 verse 9. Não fui eu que lhe ordenei, é isso que o Senhor está falando para alguém aqui, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. So it wasn't me who ordained you. Be strong and courageous. Do not be afraid and do not be discouraged, because the Lord your God is with you wherever you go. Sabe, eu tenho meditado muito ultimamente sobre estar encurralado. I have been meditating very much recently on being in this place of being surrounded. E eu tenho percebido que, às vezes, And I've noticed that sometimes estar encurralado é o melhor lugar para estar. being surrounded is the best place to be. Não parece, It doesn't look like it. não se sente bem, You don't feel like it. você tá com algo que está te desafiando, You feel something talvez você quer challenging correr you. dali. Maybe you want to run from that Mas place. você já parou para pensar que o Mar Vermelho só se abriu But have you stopped and thought, the Red Sea only split open porque tinha um exército vindo atrás? because there was an army coming behind them? Porque se não tivesse o exército vindo atrás, Because if there was no army coming behind o them, óbvio não seria continuar para o mar. the obvious thing would not be to walk towards the sea. Cheguei no mar, I get to the sea. bom, não dá para vir, vamos embora, galera, Well, voltamos. I can cross, I'm gonna come back, come on. Esse é o óbvio. This is the obvious. Deus permite que o exército te encurrale algumas vezes, The Lord allows the army to surround you sometimes para que você não tenha outra opção se não contar com o milagre dele. so that you have no other option but counting on His miracle. Sabe, eu amo a história que está em João capítulo 8, versículo 59. I love the story that is in John chapter 8 verse 59, Em que um outro homem estava prestes a ser apedrejado. where another man was about to be stoned. E esse homem não tinha medo de morte. And this man was not afraid of death. Na verdade, esse homem estava caminhando para a morte. And actually, this man was walking towards death. Mas não em João capítulo 8. But not in John chapter 8. Muito cedo.
very early. E alguns homens ficam bravos e vão apedrejar ele. And some men get super angry and they go to stone him. Esse homem é aquele 100% homem, 100% Deus. That man is the one who is 100% God and 100% Versículo man. 59 de João 8. Verse 59 of John 8. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e passando por entre eles, saiu do templo. So they picked up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipping away from them from the temple grounds. Eu amo essa ilustração. I love this illustration. Jesus encurralado, Jesus is surrounded. todo mundo com pedra para atacar nele. Everyone has stones to stone him. E daí eu imagino, And then imagine, e desculpa a câmera do live streaming, and I'm sorry, camera from the live stream. todo mundo encurralando ele. Everyone just surrounding him. E sabe o que Jesus faz? And you know what Jesus does? Anda bem na frente deles. He walks right in front of them. Anda bem na frente He deles. just walks in front of them. Eu amo essa postura para que a gente tenha uma ilustração do que a gente pode fazer quando a gente está nessa terra. I love this illustration of what we can do when we are here on O this que é que tem earth. te assustado? What has been scaring Quem you? são as pessoas que estão ameaçando te apedrejar? Who are the people who are just telling you that they're going Talvez to qual é o stone you? medo que está te encurralando nesse precipício? What is the fear that is surrounding you against this place where you're going to Quando fall? você tem o Espírito Santo dentro de você, When you have the Holy Spirit inside você of you, pode firmar o seu olhar, you can fix your e eyes andar. and walk. andar, And walk. andar, porque eu Walk. imagino aqueles homens com a pedra na mão. Because I can imagine those men with those stones in their hands. Em português a gente diria, muito macho para tacar pedra em Jesus. We say very much manly, you know, to go and throw a stone against Jesus. Sabe aquele cara que está querendo ir pra porrada? You know that guy who just wants to fight? Pode vir, Come on, manda aí ele. come on, come E daí here. Jesus sai andando. And then Jesus just walks Ele away. fala, opa, me perdoa, pode ir. And he says, oh, I'm sorry, okay, you Porque can tem go ahead. algo quando, como a Bíblia diz, você tem uma firme resolução no seu semblante como Jesus caminhava. Because there's something about you having just that fixed face, you know, and you just walk. De que você está indo cumprir o seu propósito. That you're going towards your purpose. De que você está indo cumprir a sua missão. That you're going to fulfill your mission. Nós precisamos ter clareza e convicção do nosso propósito. We need to have clarity about our purpose. Para que haja uma convicção tamanha no nosso caminhar. So there is such a conviction in our walk Que se alguém tiver com uma pedra para me tacar, that if anyone is holding a stone to throw against eu me, vou andar bem onde ele estiver. I'll just walk right where he's at. E não é a minha força que vai assustar. And it's not my strength that's going to scare them. Não é porque eu sou forte, It's not because I'm strong, mas porque eu sou convicto. but because I have a conviction. Porque convicção em cumprir o propósito de Deus Because when you have a conviction of fulfilling the purpose of the Lord, assusta as pessoas. it scares people. As pessoas não estão acostumadas com pessoas convictas. People are not used to people having purpose and As pessoas vão conviction. estranhar, People are going to find it as pessoas vão weird. pegar pedra, People are going to take as up pessoas vão falar que stones. você é radical demais. They're going to say that you're too radical. Quê? What? Você largou tudo You left everything para ir para Miami? to go to Miami? Você falou que Miami era a última cidade que você moraria. You said that Miami would be the last city that you would live in. And now you're here. E agora você está aqui. Are you crazy? Você é doido? Ou você largou tudo para ir de volta pro Brasil? Or maybe you left everything to go back to Brazil? Você é louco? You're crazy. O que você está fazendo? What are you doing? Só que você sabe que você está cumprindo o propósito. But you know that you're E fulfilling the quando você purpose. sabe que você cumpre o propósito de Deus, And when you know you're fulfilling the purpose of God, nada te para. nothing can stop Nada you. te para. Nothing can stop A you. muralha que for, The wall that a it may porta be, fechada que for, the closed door, o mar fechado que the for, closed sea, se abre. it opens up. Se abre. It splits open. Porque nada separa você de cumprir o seu propósito. Because nothing can stop you from fulfilling your purpose. Quando nós entendemos que nós servimos ao Deus de milagres, When we understand that we serve the God of miracles, não existe beco sem saída. there is no place without a Não way out. existe lugar encurralado. There is no place where you're fully surrounded. Porque se o mar fecha, Because if the sea's closed, ou ele vai se abrir, it's either going to open, ou eu vou pedir para ele, eu vou andar sobre as árvores. or I'm going to ask him and I'm going to walk E above se the tiver uma water. muralha do outro lado, And if there's a wall on the other e side, ele me mandar, and if he sends me, eu dou 7 voltas bem dadas nela, I walk around it 7 times, e eu canto, and I sing, e eu grito, and I scream, e aquela muralha cai. and that wall comes down. Porque não existe mar vermelho, Because there's no Red Sea. não existe Rio Jordão, There is no river of não Jordan. existe muralha de Jericó, There is no wall of Jericho capaz de impedir que você chegue na terra prometida do Senhor na sua vida. capable of stopping you from getting to the promised land of the Lord in your life. Só que você vai ter que escolher, But you're going to have to choose vez após vez,
time after time, se fortalecer no Senhor. to strengthen yourself in the Lord. Porque sabe, você sempre vai ter outros lugares em que você pode se fortalecer, Because you know, you can find yourself, strengthen yourself in other places. até que você não tenha mais. But then until you don't anymore. Se foi o seu pai que te ajudou quando faltou dinheiro da última vez. If it was your father who helped you when money was lacking last Se foi time. a sua amiga que te ajudou no seu término. If it was your friend who helped you out during your breakup. O seu líder que te apontou para o futuro. Your leader who pointed you to the future. Se foi a sua esposa que foi o seu porto seguro. Maybe your wife who was your safe haven. Então são eles que você vai procurar quando você precisar se fortalecer. Those are the ones you're going to look for when you need to strengthen Agora, yourself. se você tem um track record But if you have a track record em que ninguém te ajudou, that nobody helped you, mas você se fortaleceu no Senhor, but you strengthen yourself in the em Lord, que te ofereceram uma armadura grande, they put an armor before you que parecia maneira, that looked very cool. a armadura que protegia o rei, The armor that protected the a king. melhor armadura que poderia The ter. best armor there could ever be. E você entendeu, essa armadura não é nada And you understood that armor is not anything comparada à armadura de Efésios 6. compared to the armor of E tudo God. aquilo que o mundo tenta me dar, And everything that the Lord tries, the word tries to give eu me, sei que não é nada comparado ao Deus que me fortalece de it's verdade. nothing compared to the God who strengthens me. Então você vai construindo um track record. So then you start building that track record. Fortalecer-se no Senhor é uma escolha geográfica. Strengthening yourself in the Lord is a geographical choice. Abre comigo a sua Bíblia em Salmos capítulo 73. Open your Bibles in Psalm 73:16. Salmos 73, versículo 16. Psalms 73 verse 16. Isso aqui é o salmo do salmista Asaf. This is the psalm of the psalmist Asaph. E ele diz o seguinte: em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. When I tried to understand all this, it troubled me deeply till I entered the sanctuary of God. Then I understood their final destiny. Fortalecer-se no Senhor é uma escolha geográfica de onde eu estou. Strengthening yourself in the Lord is a geographical place where I need to go to. Fortalecer-se no Senhor também é uma escolha terrena. Strengthening yourself in the Lord is also a place that you need to choose to go to. Porque do outro lado da eternidade você não vai precisar ser fortalecido, você vai estar forte. Because on the other side of heaven, you're not going to need to strengthen yourself because you already will be strong. João capítulo 16, versículo 33. John chapter 16 verse 33. Jesus diz algo pra gente. Jesus says something to Ele us. diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. In John 16:33 it says, I have told you these things so that you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Fortalecer-se no Senhor é uma escolha racional e não uma escolha emocional. Choosing to strengthen yourself in the Lord is a rational choice, not an emotional one. Porque normalmente as suas emoções vão apontar para você se fortalecer em outro lugar. Because usually your feelings, your emotion will point to you to go and strengthen yourself somewhere else. Romanos 12, versículo 1. Romans 12 verse 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercies, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. This is your true and proper worship. Fortalecer-se no Senhor é uma escolha que envolve você desistir de se fortalecer sozinho. And choosing to strengthen yourself in the Lord is a choice that requires a sacrifice from strengthening yourself by yourself. A palavra no original para fortaleceu-se The original word for strengthening é a palavra hazak. is the word hazak. E hazak quer dizer to stand firm, ou ficar num lugar firme. And hazak means to stand firm. E essa afirmação, And this quando information, nos fortalecemos no Senhor, nós estamos permanecendo firmes quando tudo aponta para estarmos quebrados. when we're strengthening ourselves in the Lord, we're choosing to stand firm when everything tells us that we should be broken. Me lembro então de Salmos 46. It reminds me of Psalm 46. Porque Salmos 46 no versículo 10, Because Psalm 46 verse 10, é isso aqui que o salmista diz. this is what the psalmist says. Salmos 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations, and I will be exalted in the earth. Por que faz sentido nós estarmos nesse lugar de stand still ou aquietados? Why does it make sense for us to be in this place where we are standing still? Número 1, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Number one, because when I am weak, then I am strong. Me chama a atenção que no versículo 4 de 1 Samuel 30, que a gente começou lendo, It catches my attention that in the passage that we read first, 1 a Samuel 30, palavra fala que Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. it says that David and his soldiers cried out loud until they had no strength left. Então esse exército dos 600 malucos, So this army of these 600 men, que matavam geral, the crazy ones who killed everybody, fortes, they were strong. valentes, They were so quando se courageous. deparam com aquela cena triste, When they come against that sad scene, choram até perder todas as forças. they weep until they have no strength left. Isso me lembra de 2 Coríntios capítulo 12. And this reminds me of 2 Corinthians chapter 12. 2 Coríntios 12, 9. 2 Corinthians 12:9. Apóstolo Paulo entende uma coisa que eu creio que a gente precisa entender hoje. Apostle Paul understands something that I believe we need to understand today. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly on my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weakness, insults, hardships, persecutions, and calamity. For when I am weak, I am strong. Eu queria fazer uma pausa aqui na pregação. I want to pause the sermon right now. Eu queria pedir para o Pedro trazer um negócio aqui para cima. I Na wanted- verdade, traz os dois, Pedro. I want to ask Pedro to bring something up here. Isso, dá uma salva de palmas para o Pedro. Can we clap it up for Pedro? Vem até aqui, Pedro. Come up here, Pedro. Você tem malhado? Have you been working out? Um pouco. A little bit. Um pouco, ele disse. A little, he said. Eu quero que você segure isso aqui, desencosta da barriga. And I want you to hold this, take it away a little Não, bit. não, assim. Not like that, Assim, ó, like bem, this. bem assim. Isso, só que sem Yeah. encostar na barriga. Like bom? that, without touching your belly. Tá sentindo bem? Are you Então doing fica all aí. right? So stay there. Deixa o Pedro aí, vamos voltar à pregação. Let's leave Pedro there. Let's go back to the sermon. Eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você se sentiu fraco? I want to ask you, when was the last time that you felt weak? Qual foi a última vez que você se sentiu fraco? When was the last time you felt weak? Qual foi a última vez que você tinha um peso nas suas mãos que era grande demais, talvez pesado demais para você carregar? When was the last time that you had a weight so heavy that you had to carry and you couldn't? O irmão dele está tendo o time of his life ali. His brother is having o melhor momento agora. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja se sentindo fraco. Maybe you're in here today and you're feeling weak. Ou talvez faz tempo demais que você não se sente fraco. Or maybe it has been a long time that you haven't felt weak. Talvez você está aqui e você tem tudo figure out. Maybe you have tudo, figured Você out. já sabe tudo que vai acontecer na sua vida. You know everything that's going to happen Tá in your tudo life. bem. It's all good. Finanças tá bem. Financials are Família good. tá bem. Family is good. Tudo certo. Everything's Segura. all right. Hold it. Segura. Hold it. Quando eu olho para Salmos 46, When I look to Psalm 46, eu vejo que a palavra para stand still I see that the word for stand still ou aquietai-vos, or stand still, sabe o que significa? you know what it means? Não é ficar parado. It doesn't mean to be still. Também não é ficar quieto. It's not to be just quiet. A palavra no original é Rafá. The word on its original is Não é Hafa. o mesmo Rafá de Jeová Rafá. It's not the same Hafa of Jehovah Rapha. Rafá é a palavra. Hafa is the word. Fala comigo, Rafá, Pedro. Say with me. Rafa. Mais forte. Stronger. Rafa. Rafá não quer dizer ficar parado. Rafa does not mean to be stopped E nem ficar quieto, você consegue, cara. and vai. not to just be quiet and still. Rafá, na verdade, quer dizer Rafa actually means let it drop. deixa cair. Não. No. Mas eu quero que você só estique seus braços. I want you to just Não para frente, para extend your baixo. arm. Se você precisar, Just na down. verdade, deixa no chão e separa as duas anilhas. Actually, put it on the floor and then just separate the E two of segura them. uma em cada mão. And hold one on each hand. Isso. E fica aí. There we go. You can stay there. Rafá, Hafa. stand still.
Fique parado, A aquietai-vos. condição para sabermos que Elohim é Elohim. It's the condition for us to know that Elohim is Elohim. Não é ficar parado. It's not to just be Porque still. nós precisamos nos mover no reino de Deus. Because we need to move in the kingdom of God. Existe um ritmo para a gente andar. There is a rhythm, a pace for us Existe to uma walk. missão para a gente cumprir. There is a mission to be E accomplished. também não é Rafá ficar quieto. And it's not hafa to be stopped. Algumas vezes é bom a gente ficar quieto para ouvir o Senhor. Sometimes it's good for us to be still and to listen to the Lord. Mas Rafá tem a ver But hafa has to do com a postura dos nossos braços. with the posture of our arms. Existe um exercício na musculação There is an exercise in working out que chama exercício isométrico. that is called an isometric E que workout, era aquilo que o Pedro estava fazendo no começo da ilustração. which was what he was doing in the beginning when he Ele was achou holding que it ele like só ia me this. trazer os pesos. He thought he was only going to bring the weights up here. Mas eu quero saber como é que está carregar agora, How is it holding it right now comparado com o que estava antes. versus holding it before? Bem melhor. Você A lot conseguiria better. ficar mais um tempo? Could you stay a little longer? Sabe, eu amo essa ilustração. I love this illustration Porque muitas vezes a gente está tentando carregar o peso com a nossa própria força. because sometimes we're trying to carry the weight with our own strength. E eu, de propósito, não quis que ele derrubasse o peso. And I, on purpose, did not want him to drop the weights. Porque eu não quero que você ache que Rafá é desistir. Because I don't want you to think that hafa means to give up. O peso é o mesmo. The weight is the same. Mas agora você sabe que você não carrega ele sozinho. But now we know we don't carry it O alone. peso é o mesmo. The weight is the same. Mas você sabe que se você ficar fazendo força no seu próprio braço, But you know that if you're putting your strength in your own arms, eventualmente você cansa. eventually you're going to get tired. Eventualmente você burn out. Eventually você vai acabar desistindo. Eventualmente você não tem mais força. Eventually you don't have any strength left. Porque você está carregando sozinho. Because you're carrying it alone. A postura de aquietar-nos. The posture of standing still. A postura de standing still. The posture of aketavos. É uma postura de finalmente admitir que eu não consigo fazer sozinho. Is a posture of letting go and admitting I can't do it alone. Sabe, eu me lembro, Pedro, obrigado. Dá uma salva de palmas para Pedro. Come on, let's clap it up for Pedro. Thank Pode you. levar lá. You can take it there. Eu me lembro quando o Senhor nos convidou, eu e a Gabi, pela primeira vez para o ministério. I remember when the Lord first asked Gabi and I to be in ministry, Para liderar um grupo de jovens. to lead a group of young adults. E na nossa cabeça, And in our heads, a gente já fazia muita coisa. we were already doing too much. Eu tinha um trabalho, a Gabi tinha outro. I had my job and Gabi had A hers. gente tinha uma filha recém-nascida. We had a newborn daughter. Como assim abraçar o ministério de jovens de uma igreja? What do you mean taking over a young Que o adult último ministry? pastor que liderou a gente era um pastor incrível. That the last pastor who had pastored us was an amazing Que hoje está pastor liderando o Zion Lisboa e vendo um avivamento acontecer lá em Portugal. who is actually leading Zion Lisbon and is seeing a great revival over there. Eu nunca senti que eu tinha um sapato tão grande para que o meu pé tão pequeno entrasse. I never felt like I had to fill such big shoes, E eu senti tão incapaz. and I felt so incapable, E eu senti tão não pronto para aquilo. and I felt so not ready for that. E quando eu disse aquele sim, And when I said that yes, eu não vi só o Senhor fazendo o que ele tinha que fazer no ministério. I didn't just see what the Lord had to do in the Eu vi ministry. o Senhor entrar em ação com a palavra que chama favor e graça. I actually saw the Lord come into my life with favor and with grace. E eu vi ele multiplicando para que eu tivesse os melhores anos da minha carreira, And I saw him multiplying so that I could have the best years in my os business, melhores anos da nossa família. the best year in our A gente family. achava que a gente ia ter uma filha, ganhamos 2. We thought that we were going to have one daughter. We actually have 2 kids O now. que eu estou falando para você é quando você abraça aquilo que é mais pesado do que você consegue carregar sozinho. What I'm telling you is that when you embrace a weight that's bigger than what you can carry on your own, Não na sua própria força. not in your own Não strength. dizendo eu sou tão bom, I'm not saying I'm so good. eu já multipliquei tantas vezes, I've multiplied so many times before. eu tenho uma força no meu braço. I have strength in my arm. Porque eu tenho certeza que o Pedro achava que ele era forte até subir aqui. Because I'm sure that Pedro thought he was strong until he Ele came up tem here. feito um bíceps na academia. He's been working out his biceps on Você the se gym. consegue ver. You can see. Mas claramente não forte o suficiente para carregar sozinho um peso que ele não é chamado para carregar But sozinho. clearly he's not strong enough to carry a weight that he's not called to carry on his own. Existe uma postura no reino de Deus que ela tem a ver com você estar parado e pronto para se mover. There is this posture that we have to have in the kingdom of God of being still but ready to go. Relaxado e bem pronto para sair num sprint. You're relaxed but you're so ready to go on that sprint. Não é nem parado It's not just stopped e nem correndo igual um louco, and it's not just running around like a crazy person. mas é pronto para agir.
but it's ready to act. Pronto para a hora que Ele chamar. Ready for the time He calls you. Eu tô relaxado. I'm relaxed. Eu tô bem. I'm okay. Mas na hora que Ele chamar, But when He calls me, eu tô lá na África. I'm over there in Na hora que Africa. Ele chamar, When He calls me, eu tô lá na minha família ajudando. I'm in my family Na helping hora que them. Ele chamar, When He calls me, eu tô servindo no ministério. I'm serving in the A ministry. hora que Ele chamar, The minute He calls me, eu tô indo pro lugar improvável e escuro da I'm sociedade. going to the dark, improbable place of society. I'm ready, Lord. Eu tô pronto, Senhor. I'm ready, Eu tô Lord. pronto, Senhor. I'm ready, Eu tô Lord. pronto, Senhor. Existe uma postura de prontidão. There is a posture of being E ready. é por isso que eu amo a ilustração do povo de Deus no Egito. And that's why I love the illustration of the Ou people of God in no Egypt. deserto saindo do Egito. And then in the desert, leaving Egypt. Eles eram instruídos por Deus, com certeza. They were instructed by God, for sure. Mas eles seguiam uma nuvem. But they followed a cloud. Uma nuvem. A cloud. Algo tão passageiro que sopra, que vai e volta como uma nuvem. Something that's so fleeting that comes and goes like a cloud. E todo dia eles estavam prontos para ficar. And every day they were ready to stay. E todo dia eles estavam prontos para ir. And every day they were ready to go. E eu imagino ele colocando a cabeça, acorda hoje, bom dia amor, bom dia filhinho, filhinha. And I imagine them, they wake up and they're like, good morning, son, good morning, wife. E daí ele olha lá para fora da tenda para ver se a nuvem está lá. And then he looks outside the tent, is the cloud still there? Bom, hoje ficou. Well, okay, it's here today. Vamos viver nosso dia aqui. Let's stay here then. Opa! Oh, Começou a caminhar. it started moving. Bora, bora, tá na hora de ir. Okay, it's time to go. Que Let's go. ilustração linda para o nosso relacionamento com Deus. What a beautiful illustration for our relationship with Sempre the Lord. prontos a ficar. Always ready to stay. Sempre prontos a endure, a permanecer. Always ready to endure, to stay. E sempre prontos a partir. And always ready to go. Não tendo nada que apega tanto a nossa carne que a gente não conseguiria se desfazer. Having nothing that holds onto our flesh so tightly that we wouldn't be willing to let go. E também não tendo nada que me atrai tanto lá no destino que não me faça ficar. And also not having something that's so attracting in the future that keeps me from staying. Porque terra prometida nenhuma é boa sem Ele. Because no promised land is good without Him. É assim que a gente deve viver nossas vidas. This is how we should live our lives. E nós devemos stand still, And we should acatai-vos, because He never stops. porque Ele nunca para. Open with me Psalms 127. Abre comigo o Salmo 127. Psalms 127 verse 2. Salmo 127, versículo 2. Because He never stops. Psalms 127 verse 2. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Salmo 127, versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Eu me lembro um dia que eu estava muito ansioso. I remember a day when I was so Eu anxious. tinha tanta coisa na minha cabeça. And I had so many things in my mind. As ligações que eu tinha para fazer, The calls that I had to make, os aconselhamentos atrasados, the belated counsels, o meu trabalho, my work, a minha família. my E eu family. estava com tanta coisa na minha cabeça que eu não estava conseguindo pensar em nenhuma. And I had so many things in my mind that I couldn't think of any of them. Você já teve um momento desse? Have you been there? E eu tenho um lugar que eu vou, que é o meu lugar secreto com o Senhor. And I have a place that I go. It's my secret place with the Lord. Eu tenho um na minha casa, I have one in my mas eu tenho um home, na minha mente também. but I also have one in my mind. E eu passei tantos dias visitando esse lugar. And I spent so many days going to this place. Alguns de vocês talvez tenham aqui também. Maybe some of you have it as well. Que eu sei os detalhes da parede. That I know the details on the wall. Eu sei o que tem na janela desse lugar. I know what's in the window of this Eu sei place. como é o tapete. I know how the carpet Eu is. sei como é a poltrona. I know how the couch A is. poltrona que eu sento e a poltrona que eu espero o Espírito Santo sentar. The couch that I sit on and the one where I wait for the Holy Spirit to sit with me. Eu não sei, talvez um dia o Senhor me faça morar nessa casa. I don't Aqui know. na terra. Maybe someday the Lord will make me live in this home here Ou on talvez earth. seja a morada que Ele está preparando para mim lá em cima. Or maybe it is the home that He's prepared for me up Mas there. eu amo esse lugar. But I love this place. Eu até sei a xícara do café que eu estou segurando. I even know the coffee mug that I'm holding. Porque no meu lugar secreto tem café. Because in my secret place there's coffee. É óbvio. It's obvious. Então eu estou nesse lugar, nesse dia. So I'm in this place in that E day. eu estou com meu olho fechado. And I have my eyes As crianças closed. estão dormindo ainda. The kids are still asleep. A casa ela está aquietada, o que não é muito normal. The house is very quiet, which is not normal. E de repente eu me vejo naquele lugar, me movendo de um lugar para o outro. And all of a sudden I see myself in that place, just going from place to E eu sinto o place. Espírito Santo dizer, senta. And I feel the Holy Spirit saying, sit. E eu sento. And I sit.
E daí eu vejo ele se movendo por todo canto. And then I see him moving all E eu around the vi ele place. rápido, 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 como se fosse o And The I saw Flash him na minha so visão. fast, like the flash in my vision. E o Senhor me falou, And he told me, você pode descansar, you can relax. porque eu nunca paro. Because I never stop. Porque eu nunca paro. Because I never stop. E é por isso que eu deixo com que você pare. And that's why I allow you to stop. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. Diz, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. It says, cast all your anxiety on him because he cares for you. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Cast all your anxiety upon him. Talvez você está aqui hoje e você tem estado ansioso. Maybe you're in here today and you've been anxious. Eu só quero dar um tempo para você fechar os seus olhos. I just want to give you some time to close your eyes. Mesmo online, o pessoal de Orlando assistindo. Even people watching online in Orlando, Feche os seus olhos. close your eyes. Senhor Deus, Lord God, o Senhor nos instrui a lançarmos sobre Ti a nossa ansiedade. you teach us to cast upon you our worries and Tudo que a gente anxiety. não sabe, Everything that we don't know, tudo que parece incerto, everything that seems insecure, tudo que hoje está overwhelming. everything, tudo que está nos deixando muito mal. Nós entregamos a Ti, Senhor. We give it to you, Lord. O Senhor nunca para. You never stop. Enquanto nós dormimos, o Senhor continua trabalhando. While we are sleeping, you're still working. Remove agora todo o peso dessa sala, Senhor, em nome de Jesus. Lift up every weight from this room, Lord, in the name of Jesus. Every burden right now. Toda carga. It's cast away in the name of Jesus Sai Christ. agora em nome de Jesus. Every spirit of anxiety, Todo espírito de ansiedade, we rebuke you in the name of Jesus Christ. nós te repreendemos em nome de Jesus. Spirit of depression, Espírito de depressão, we rebuke you right now in the name of nós Jesus te Christ. repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Todo coração acelerado, Every fast heart, seja acalmado agora. be still now. No nome poderoso de Jesus. In the mighty name of Jesus. Amém. Amen. Eu amo um detalhe nessa passagem de 1 Samuel 30. I love a detail in this passage of 1 Samuel 30. Sabe por que Davi voltou para o acampamento e estava lá para ver que as mulheres e as crianças foram raptadas? You know why David went back to the camp and saw that the people were captured? Porque no capítulo 29, ele foi impedido de lutar a batalha que era para ele lutar. Because on chapter 29, he was kept from fighting the battle that he was Fica going to comigo, fight. por favor. Stay with me. Capítulo 29, Davi está indo para a batalha com os filisteus, como ele sempre vai. Chapter 29, he's going to the battle with the Philistines like he always goes. E os conselheiros do rei Aques chegam para ele e falam uma coisa que não faz sentido. And the councils of the king tell him something that does not make sense. Davi tinha o favor do rei Aques. David had the favor of the king Só que os Achish. conselheiros falam, não, rei Aques, é melhor Davi não ir mais. But his council say, no, it's better for David not to go. Vai que ele se revolta contra a gente e mata a gente. They say to the king, what if David gets revolted and attacks us? Então o rei Aques chega para ele e fala, Davi, você não vai para a batalha. So the king Achish turns to David and says, you're not going to go to the battle. E eu imagino Davi triste. And I imagine David is sad. Davi era um homem de batalha. He was a man of battle. Davi tinha fome de fazer justiça, de ir para a batalha. He was hungry for justice, of going to battle. E ele foi impedido de ir para aquela batalha. And he was kept from going Não to that fazia battle. sentido ele ser impedido de ir para aquela batalha. It didn't make sense for him to not go to the battle. Mas ao ser impedido de ir para a batalha que ele não deveria estar, But in being kept from going to the battle that he should not be in, então ele foi para a batalha que ele deveria estar na família dele. then he went to the battle that he should have been in his Ao family. ser impedido de gastar energia numa batalha que não era para ele gastar, When he was kept from wasting his energy in a battle that he shouldn't be fighting, ele foi para casa para ver aquilo que ele precisava salvar de verdade. he went home to see what he actually had to save. Talvez se ele tivesse ido para a batalha com Aques, Maybe if he went to that battle, ele chegaria tarde demais. he would arrive too late. O que eu estou falando, What I'm saying, o que eu estou tentando pregar, what I'm trying to preach, é que tem batalhas, portas fechadas que o Senhor te impede de ir, that there are some battles, there are some closed doors that the Lord keeps you from going, que é porque Ele precisa que você poupe energia para a batalha que você precisa lutar na próxima because He temporada. needs you to keep your energy for the battle that He actually needs you to fight. Tem alguns de vocês que Deus está falando, a porta fechada que eu fechei, There are some of you that He is saying, the
closed door that I have closed, é porque eu precisava que a sua energia estivesse em casa, it's because I needed your energy to be at home, estivesse na batalha que você realmente está batalhando. to be in the battle that you're battling O right que você está now. fazendo batalhando pelos filisteus? What are you doing battling for the O que você Philistines? está fazendo batalhando uma batalha que nem era para você estar? What are you doing battling a battle that you shouldn't even be in the first Your place? family needs you, David. Sua família precisa de você, Your Davi. family needs you, David. Sua família precisa de você, Então, Davi. talvez você não entenda nada. Maybe you are not understanding anything. But still in obedience, go back to your place. Mas em obediência, volta para o seu lugar. Porque tem uma missão para você. Because there's a mission for you. Porque tem algo que você precisa fazer. Because there's something that you need to do. Situações em que a gente não entende. Situations that we don't understand. Portas repentinamente fechadas. Doors that suddenly close. Crises Crisis. nos levam para mais perto de conhecer o nosso Deus. They bring us closer to knowing our God. E eu termino com isso. And I'm going to close with this. 1 Samuel 30, no versículo 8. 1 Samuel 30, verse 8. A palavra de Deus diz que então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. And it says, David inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Pursue them, he answered. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. Quando Davi se fortalece no Senhor, When David strengthens himself in the Lord, ele não vem com uma afirmação, he doesn't come with an affirmative. ele vem com uma pergunta. He comes with a question. Se fortalecer no Senhor não é ter certeza de tudo. Being strengthened in the Lord doesn't mean that you are certain of Se everything. fortalecer no Senhor é ser convidado a uma pergunta mais perto daquele que pode responder. Being strengthened in the Lord is bringing a question to the one who can actually answer it. Porque a intimidade com Deus te leva a uma vida de mais perguntas e não mais afirmações. Because a life of intimacy with God brings you to a life of more questions and not of answers. Mateus 7 diz que toda vez que nós batermos numa porta, Ele vai abrir. Matthew 7 says that every time we knock on a door, He's going to open. Ou seja, é uma porta que ela já está aberta. It's a door that's already open. Você só precisa bater. You just need to knock. É uma porta que ela vai se abrir. It's a door that is going to be open. Assim como Oséias 6 também diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Just like Hosea 6 says, let us acknowledge the Lord, let us press on to acknowledge Him. E Jeremias 29 complementa dizendo: And Jeremiah 29 complements it, saying, vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. you will seek me and you will find me when you seek me with your whole heart. O Senhor é refúgio presente, abrigo seguro. The Lord is a refuge, a safe Ele está place. disponível para aqueles que buscam com todo o coração. He's available for those who seek Him with all their Aqueles que hearts. buscam não as respostas para tudo. Those who are not seeking just the answers for Aqueles que everything. buscam não as bênçãos maiores. The ones who are not seeking the biggest blessings. Não as portas maiores se abrindo. Not the biggest doors being opened. Mas que buscam conhecer o Senhor mais. But the ones who seek to know Him more. Fica de pé no seu lugar, eu quero Can you orar com stand in você. your place right now? I want to Eu pray for acredito you. que hoje existe um lugar em que Deus vai manifestar da glória dele de uma forma nova. I believe there's a place tonight where the Lord is going to manifest His glory in a deeper way. Existem alguns becos das nossas vidas que nós nos encontramos neles. There are some places where we find ourselves being surrounded in. E existem alguns becos que nós andamos de propósito até ele. And there are some places where we walk up to it to be surrounded there. Então eu não sei em qual situação você entrou nessa sala hoje. So I'm not sure what situation you came in here Ou today, se conectou online. or even you who are watching online. Mas o que eu sei é que esse não é um beco sem saída. But I just know that this is not a place without an O que eu sei é exit. que o Senhor está do outro lado desse muro. I know that the Lord is on the other side of this O Senhor wall. está do outro lado desse mar. The Lord is on the other side of this Na ocean. verdade, o Senhor não está do outro lado, Ele está aí do seu lado. Actually, He's not even on the other side. He's right here with you. Pronto a abrir a porta quando você bater. Ready to open the door when you Pronto knock. a abrir o mar quando você esticar o seu cajado, que é Ready. aquilo que você tem. To open the sea when you bring your staff. Pronto a derrubar a muralha quando você gritar em adoração a Ele. He's ready to bring the wall down when you shout in worship to Him. Pronto a estar do seu lado para que você possa encontrar Ele quando buscar de todo o He's coração. ready for you to find Him when you seek Him with your whole heart. Então onde você estiver, feche os seus olhos. So wherever you're at, just close your eyes E comece a buscar o Senhor. and just start seeking the Lord. Talvez alguns de vocês faz tempo que você não faz isso. Maybe for some of you, it's been a while since you've done this. Talvez alguns de vocês é a primeira
primeira vez que você faz isso de verdade. Maybe for some of you it's the first time that you're doing this for real. Isso não é um ato religioso. This is not a religious act. Isso não é o final de um culto. This is not the end of a service. Isso é a chance para você encontrar o teu Pai Criador. This is a chance for you to encounter the Lord God, your Se Father. você precisar esticar suas mãos, estica sua mão até Ele. If you need to reach your hands, raise it towards Him. A gente vai fazer uma coisa aqui meio maluca, We're going to do something a little crazy here, mas tá tudo bem. but that's okay. A gente é maluco pelo Senhor. We're crazy for God. We're the good kind of crazy. A gente é o doido do jeito bom. From all the crazy people around here, De todas as pessoas malucas que estão aqui. we're the good kind of crazy. A gente é o bom tipo de louco. Crazy for A Jesus. gente é louco por Jesus. We don't mind embarrassing ourselves. A gente não liga se a gente está envergonhando a gente Nós mesmo. não nos envergonhamos de Jesus. We are not ashamed of Para Jesus, que Ele nunca se envergonhe da gente. so that He will never be ashamed of us. So I want to declare a place of freedom in this room. Então eu quero declarar liberdade nessa sala aqui. Maybe this will be very uncomfortable to you. Talvez isso seja muito desconfortável para você. If you're watching online, be ready to be undignified with the people that are there in this room. Se você está assistindo em casa, se prepara para também perder sua dignidade com as pessoas que estão And aqui if you're nesse here lugar. and you need, just close your eyes and don't open anymore so you forget everyone around you. Se você está aqui, você precisa fechar os seus olhos e esquecer todo mundo que está aqui. Faz isso. Aproveita que esse lugar aqui é bem grande. Just, take advantage of the space that we have here, so big. Se você precisar sair do seu lugar e vir aqui na frente, If you need to leave your seat and come up here in the front, ou até ir para os laterais, or even go to the sides, nessa hora eu quero te dar liberdade. and this time I want to give you freedom. Talvez você tenha que fazer isso porque você vai mostrar para Deus, Deus, eu estou disposto a fazer uma coisa louca. And maybe you're going to do this because you're willing to say, Lord, I'm available to do something crazy. E sabe, enquanto eu meditava sobre esse lugar de você estar parado, mas pronto a se mexer. And as I was studying about this place of being still but ready to go, Eu estou relaxado, mas eu também estou me movendo. I'm relaxed but I'm also moving. O Senhor me lembrou de uma dança com Ele. The Lord reminded me of a dance with Him. A gente está sempre se movendo We are always moving, e se deixando ser guiado por Ele. and we are allowing ourselves to be guided by Him. Because He's the best leader, Porque Ele é o melhor líder, He's the best master, porque Ele é o melhor mestre. and why not? He's the best dancer. E por que não? Ele é o melhor dançarino. He's been hovering over the water since the beginning of creation. Ele tem pairado sobre as águas desde o princípio da criação. So Holy Spirit, Então, Espírito Santo, Holy Spirit of God, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Holy Spirit of God, would you intensify your presence in this room? intensifica a tua presença neste lugar. Intensify your presence in this room. Lord. Intensifica a tua presença nesse Let lugar, us Pai. feel you holding our hands now, Que a Lord. gente possa te sentir segurando as nossas mãos agora. Senhor, que nós podemos te experimentar de uma nova forma hoje, Senhor. Lord, may we experiment, may we taste of something new today. Experienciar algo novo da tua presença. Taste something new of your presence. Se for preciso, nos esconde na fenda da rocha hoje, If Senhor. it's necessary, just hide us in the rock today, Para que a Lord. gente não morra, mas que ainda assim nós possamos te enxergar de uma forma nova. That we won't die, but that we will see you in a new way, Lord. And Lord, we say yes E Deus, a gente diz sim to this amazing adventure, Lord. para essa aventura incrível, Senhor, Spending our lives dancing with you. de passarmos nossa vida dançando contigo. Canta essa música pro Senhor Sing this song to the Lord e se deixa ser ministrado por ela. and allow yourself to be ministered through it. Se você precisar e se você sentir, And if you need and if you feel like it, sai do seu lugar. leave your seat. Hoje é um lugar livre. Today it's a freedom. Talvez você esteja se libertando de amarras, Maybe you're being freed from chains, se libertando do temor dos homens. being freed from the fear of men. Faça isso hoje, Do this today, nessa sala in this place, ou na sua sala. or even in your living room. Mas faça isso porque na segunda-feira você vai estar livre do temor dos homens. But do this because on Monday you will be freed from the fear Faça of isso men. no lugar seguro. Do this in a safe place. Because today we say, Lord, Porque hoje nós dizemos, Senhor, we want to dance with you. a gente quer dançar com você. Guide us, Lord. Nos guia, Senhor. Guide us, Holy Spirit. Nos guia, Espírito Santo.